Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo o que sempre quis saber sobre um curso em milagres. Mas tinha medo de perguntar. Paz, gratidão e perdão. Subscrevam o canal Sinergias Holísticas, Espiritualidade, somos todos nós. Ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento, deja a un lado la razón. Ora, bom dia, boa tarde ou boa noite. Muito obrigado mais uma vez por estarem no canal aqui sobre o curso em milagres. Tudo o que gostaria de saber, mas tinha medo de perguntar, novamente com Sheila. E hoje a pergunta é: o ego tem vidas infinitas como o gato? Isto é um bocado a brincar, mas no fundo eu depois posso dar o meu caso que agora, para depois poder ser analisado por Sheila e à vista de um curso em milagres. É um caso extremamente prático. Portanto, eu jogava com uma situação que uma pessoa estava resolvida e estava completamente, e para mim estava, e conscientemente estava. Isto está ligado com o ego, em que a gente, não, isto está resolvido, está libertado, e de repente, por qualquer coisa, uma música que ouvimos, com uma coisa num canal, uma voz, uma pessoa, e de repente tudo volta aparentemente como se fosse no início. Com a única diferença aqui é que, ao contrário de há 3 anos, no meu caso, com consciência plena do que está a passar. A questão é, a consciência plena está cá, mas o ego continua cá também. E o que eu quero dizer para que isto seja bem distinguido? E sim, eu tenho consciência do que está a passar agora. Portanto, eu jogava que o assunto estava resolvido. Não quero entrar muito em pormenores neste vídeo, mas pronto, é uma questão pessoal. Eu jogava que o assunto estava resolvido e estava tranquilo, conscientemente tranquilo, até não tenho sonhos, não tenho nada de pesadelos, nem premonições. Acontece que ontem, ao ver um vídeo no YouTube de um cantor, há um padrão desse cantor com o videoclipe que me faz despertar algo que eu não estava consciente. Claro que automaticamente fiquei consciente quando aquilo veio ao de cima. Mas mesmo assim não consegui deixar de sentir toda a tristeza, a amargura, a saudade, etc. Ou seja, sim, estou consciente, mas tudo aquilo que eu jogava estava aparentemente acabado, não está, ou pelo menos eu estou consciente do que está a passar. A questão é, o ego pode dar ilusão perante nós, porque o ego vive de ilusões atrás de ilusões e mete ilusões, que isto é um conceito que agora me veio à cabeça, que é uma ilusão de uma ilusão disfarçada dentro de uma ilusão. O ego pode estar disfarçado que, sim, estou morto, estás descansado, Nuno, estás ok, estou morto, e rebentar quando o ego quiser, porque houve aquele padrão que eu não estava à espera e que naquele momento fez rebentar tudo. Ou seja, verdadeiramente, e isto até é um bocadinho mais sério, nós nunca nos desfazemos do ego e podemos dar ilusão, e vou já ligar com outra questão também, podemos dar a ilusão de não, estamos acordados espiritualmente, mas voltamos a derrapar e a cair. Tudo bem, a única coisa aqui, o fator comum é que eu estou consciente do que está a passar. É a única grande diferença face a 2, 3 anos atrás. Agora, a questão de jogarmos que uma coisa está tratada e depois rebenta sem nós termos a mínima ideia, nem é que não temos a mínima ideia, nem estamos preparados, nem predestinados, nem direta e nem diretamente, nem com premonições, nem com sonhos, e aquilo rebenta out of the blue do nada, e a gente, então, mas eu jogava que isto estava acabado, eu jogava que isto estava enterrado, e afinal está aqui tudo a arrebentar. E todas as emoções a sair pela boca fora, pelo coração. Ou seja, parece que o ego é imortal. Pronto, um pouco como nós, o ego parece que é imortal, que se disfarça. E agora não quer ir pegar na Bíblia, porque o Curso em Milagres tem uma visão diferente da Bíblia do Lista. A Bíblia diz que o demónio tem é infinitamente traiçoeiro e tem infinitas maneiras de nos enganar. E agora levando aqui para o Curso em Milagres, para o ego, que tem infinitas maneiras de aparentemente fazer-se morto, fazer-se esquecido. Ele esconde-se no inconsciente, vai-se escondendo, e a gente, isto está acabado. Olha, isto está acabado, isto, epá, estou bem, este assunto está resolvido, está perdoado. Até levando a uma questão do curso em milagres, isto está perdoado.
E de repente, bum, rebenta tudo. E isto é que eu gostava que, com calma e com tempo, porque isto é um assunto bastante complexo, porque é ilusões atrás de ilusões, e gostava de pudesse esclarecer neste caso prático. Obrigado. Então aqui a tua pergunta toca aqui um ponto profundo que é o ego parece ter vidas infinitas, ou parece ser imortal, não é? Como Exato, se, exato. vamos dizer assim, ele morresse, é como se ele se dissipasse num instante de clareza, né? E regressasse depois mais forte ainda, porque o que acontece é que quando nós praticamos o perdão e estamos genuinamente a querer praticar o perdão, ele de facto parece desaparecer durante algum tempo e, e a única coisa que nós conseguimos sentir é paz, mas ele depois volta e meia regressa. E quando é disputado um gatilho emocional, que neste caso é uma música, não é? Que vai outra vez disparar aquela emoção, aquilo como foi tomado consciente, a primeira vez a dor que lá estava, mas o ego é feito é desfeito em camadas, em camadas, em camadas, não se desfaz de uma vez, de uma só vez. Na segunda vez, ou na terceira, ou numa quarta, numa quinta, na medida que ele vai voltando, ele volta com mais intensidade. Com mais intensidade para quê? Porque à medida que nós vamos perdoando, nós não vê, antigamente quando nós perdoávamos, nós fazíamos um perdão quase que relativo, que é relativamente a esta situação, porque eu quero estar em paz, eu aceito libertar. Mas é um libertar muitas vezes condicional, que é ainda tenho uma percepção de separação e por isso consigo sentir momentos de paz, ou consigo até sentir que está perdoado, só que quando vem esta música, vem um lembrete, é como se o ego de repente voltasse a dizer: Olá, estou aqui, tu não perdoaste coisa nenhuma. E vem ainda com mais força e com mais intensidade, e aí é que eu digo, "Ei, meu Deus, não acredito que isto ainda está aqui a vir", e vem com mais força e vem com mais intensidade, e agora ainda estou a ver isto estou a sentir isto mais intenso, não é? E isto é porquê? Porque a luz da nossa consciência já não está adormecida, então como ela não está adormecida, ela consegue ver cada vez mais, com mais clareza, o contraste entre a forma de pensar com o Espírito Santo, a forma de pensar do nosso ser natural, e a forma do ego pensar, ok? Porque à medida que vamos desfazendo do ego, o ego vai se tornando cada vez mais chocante e mais visceral, no sentido em que cada vez mais conseguimos perceber que aquilo que eram aparentes pensamentos de julgamento, de culpa, mas assim uma coisa pesada, longa e arrastada, de repente vem assim condensado, assim como se fosse uma, um choque, não é? Entramos assim quase que em choque, é como se de repente a minha mente entrasse num choque de titãs aqui, diz o que é que está a passar aqui, que de repente veio aqui uma emoção que passada, mas que eu pensava que estava resolvida, de repente veio assim pronto, escondo literalmente, não é? À luz do curso em milagres, então o movimento, na verdade, esse movimento é compreensível, é o ego a vir, mas sobre um outro formato, um formato mais condensado, ok? Um formato mais intenso, porque nós decidimos desapegar-nos do estado de identificação com ele, mas isto há níveis e níveis e níveis para se desfazer dentro do próprio ego. Nós ao desfazermos a primeira vez, a segunda ou a terceira, há de chegar um momento em que ele vem com muita intensidade, porque é como se ele se sentisse que nós, como ego, né, entre aspas, quando estamos identificados com o ego, sentíssemos que estamos a perder o controlo da vida, porque depois cada vez mais vamos sentir que estamos a perder o controle da vida, e o ego é como se sentisse isso: eu estou a perder o controle da mente, e porque eu estou a perder o controle da mente, né, desta mente, eu venho com mais intensidade. Então o curso descreve o ego como uma ilusão que se sustenta apenas na repetição do erro, ok? Então ele, quanto mais deixamos de nos identificar com ele, mais intensa é a forma como ele vem, que é para realmente nos prender na culpa, porque o objetivo é sempre sentirmos culpados por ainda sentirmos aquilo, por ainda pensarmos daquela maneira, ok? Então ele, na verdade, não tem uma existência própria, ok? Ele não é um ser vivo, não podemos fazer dele um inimigo, ok? Ele é apenas um sistema de pensamento equivocado, uma forma de pensar equivocada que está. É como se fosse um software, vamos dizer assim, instalado na nossa mente que quase que se multiplica automaticamente, não é? Como se Será ele um vírus? fosse. Será como um vírus? Sim, como se fosse um vírus que se multiplica automaticamente e está sempre programado para manter-nos presos à ideia do medo, da culpa, do medo e da culpa, ok? Ele reaparece sempre que a mente volta a escolher a separação. Na verdade é isto, é sempre que nós voltamos a escolher a ver as coisas sem amor, sem sentido nos separados, é quando ele volta, ok?
Então é como uma onda que parece regressar porque ainda não foi dissolvida na sua fonte, porque ele tem que ser mesmo dissolvido na totalidade. Então assim o ego, quer dizer, não possui vidas, vamos dizer assim, reais, mas enquanto nós acreditamos nele, ok, ele ressuscita da experiência como uma espécie de ciclo de repetição que está sempre a repetir, a repetir, a repetir. Então o texto do Curso em Milagres afirma que o ego não pode ser destruído pelo ataque, não é? Ou seja, não é eu atacando os pensamentos, é lá e lá está o ego a vir, mas porque é que eu tinha que ver isto? Vai-te embora, não quero te ouvir, não quero mais saturar, não quero mais estes pensamentos, isto não vai funcionar, ok? Porque atacar algo que nos está a atacar não vai dar em nada, vai anular o efeito e nós continuamos em modo de ataque, ok? A única coisa a fazer é apenas escolher ver com o Espírito Santo, ok? Quando acreditamos que já o resolvemos, isto pode ser apenas mais uma estratégia subtil do próprio ego, que é ele se esconde sob formas mais subtis, novas formas, reivindicando a vitória até o aparente desaparecimento. Portanto, há de haver momentos em que eu digo: Ei, finalmente estou vitorioso, finalmente vi-me livre do ego, ou finalmente eu estou em paz, finalmente eu vi esta situação resolvida. Mas é quando nós sentimos esses finalmente que ele diz: Hahaha, ele ainda acha que é finalmente. Quem é que se quer livrar de mim? Quem é que quer que eu me vá embora? É o próprio ego, é uma coisa absurda, é muito estranho, mas nós Sim. lutamos com o ego, com o próprio ego. Então não adianta lutar com o ego, com o próprio ego. A única maneira de dissolver o ego é olhar com o Espírito Santo que invalida completamente a sua existência. Sequer é como se perante o Espírito Santo o ego não fosse nada e de facto o ego é nada. Mas enquanto ele for alguma coisa para nós, é como se nós utilizássemos o nosso próprio ego para atacar o ego. Estás a ver? Então, porque o objetivo é sempre manter-nos a raiva, porque se eu fico com raiva de não conseguir desfazer o ego ou o ego ter voltado, logo e se eu já estou identificada com o próprio ego, porque é isso que ele quer, é mantém-te na raiva, se tu não estás virado contra ti, não estás virado contra os outros, mantém-te na raiva de virar-te contra mim, porque ao virares contra mim, na verdade estás-te a virar contra ti, tu continuas a alucinar, continuas a acreditar que eu sou real, quando na verdade ele não é, ok? Então, assim não podemos dizer que ele tem propriamente vidas infinitas no sentido real, ok? Mas infinitas oportunidades de escolha, que é Ok. escolhe outra vez, escolhe outra vez. O curso em Milagres diz sempre: tu podes escolher outra vez, outra vez, outra vez, outra vez, ok? A Então, dúvida. Temos então uma escolha infinita, ou seja, desculpa, Sheila, interromper, porque isto está tudo ligado. Então, quer dizer, andamos sempre, entre aspas, não digo uma guerra, agora tens de escolher melhor as palavras do que isso, com o ego, porque ele dá a ilusão que acabou, nesta forma, tudo bem, e acabou hoje, e hoje está resolvido porque eu tenho consciência, e vai aparecer então num X dia no futuro. não, De na outra forma verdade, completamente diferente, ou não? não há questão do futuro. A questão é que nós, por omissão, e nós não percebemos quão profunda é a nossa confusão, nós temos a nossa mente por demais desfocada ou Sim, ok. não tá, ou destreinada. A nossa mente está mesmo destreinada, ou seja, Uhum. basta nós começarmos a navegar na maionese, estamos com pensamentos sobre a vida e não sei o que, eu sei o que mais, e de repente já estamos a navegar no ego, ou seja, o treino que é pedido no curso em Milagres é um treino de tal modo a que a paz de Deus não deixe de ser uma escolha, literalmente a paz de Deus passa a ser o nosso modus operandi. Então, enquanto a paz de Deus ainda for uma escolha, ainda temos ego para Ok, desfazer, ok. ok? Enquanto a Ok. paz de Deus não é simplesmente o nosso próprio ser, ou seja, a nossa O nosso própria. software, será que é isso o Nosso, nosso software? Novo mais do que software? mais do que o nosso software, é literalmente nós sentirmos que eu sou a paz em pessoa, não em pessoa não, mas a paz em espírito, ou seja, enquanto a paz ainda é uma coisa que temos e volta e meia é perdida, temos e volta e meia é perdida, então nós ainda não estamos no ser, ok? Ainda estamos a fazer escolhas pela paz até que a paz em si deixe de ser uma escolha, porque aquilo que nós somos não é uma escolha, mas quando nós dividimos a nossa mente entre o ego e o Espírito Santo, escutar a voz da separação e a voz do amor, eventualmente tivemos de tornar aquilo que nós somos numa escolha, mas é desfazer o ego de tal ponto, de modo a que a paz deixe de ser uma escolha em si, a presença viva do Deus em nós a todo o tempo e a toda a hora. Então o ego reaparece porque a mente ainda busca nele um fragmento de identidade, é porque de alguma forma nós ainda estamos identificados com o ego. E está tudo certo, não há problema nenhum. Agora não vou culpar-me, chicotear-me e castigar-me por eu ainda estar identificada com ele. Simplesmente reconheço que eu estou no processo de desfazer o estado de identificação com o ego, ok? Então a prática do curso em milagres é simplesmente observar, ok? Esse retorno sem medo, escolher outra vez e reconhecer que a vida, a verdadeira e eterna vida que tal como Deus criou, nunca foi ameaçada, ok?
Então, quando nós sentimos frustração com esse vai e vem, né? Porque na verdade, quanto mais fazemos o treino, mais frustrados vamos sentir. Há de chegar um ponto em que vamos sentir mesmo muito cansados de estar constantemente. Lá está o ego, lá está o ego, lá está o medo, lá está a culpa, de onde é que vem isto, sei quê? O que é que nós fazemos? Respiramos e cada retorno do ego é também o retorno da oportunidade de libertação. Ou seja, até nós conseguimos tornar a chegada do ego à nossa mente e dizer obrigada por mais oportunidade para eu me libertar, enquanto não tornamos isto em gratidão, ainda vamos ver o próprio ego com muito ódio. E na verdade, esse ódio que nós temos pelo ego é na verdade o ódio que o ego tem por nós, ok? Porque é um sistema de pensamento que foi criado para nos atacar, literalmente, ok? Para ser o tal vírus na nossa mente, ok? Ok. Então, sempre que ele nos apareça, é porque nós não estamos a fazer ainda o perdão e a gratidão totalmente. Estamos a fazer o perdão e a gratidão, que as pessoas não confundam. Ah, então significa que não estou a fazer nada. Não, estamos a fazer, só que estamos a fazer em camadas, ou seja, à medida que vamos desfazendo, vamos perdoando, 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 nós vamos tendo cada vez mais noções do que é o Espírito Santo e o que é o ego. Porque no início estamos muito confusos, nós não conseguimos distinguir o que é a voz do Espírito Santo da voz do ego. Na medida que eu vou começando a distinguir o que é o ego, ok, lá vem o ego, ok, isto é pensamentos do ego, ok, isto é só medo, tem o quê? Tem medo, tem culpa, vontade de separar, vontade de julgar, invejar, atacar, ok, é ego. Toma, Espírito Santo, leva lá estes pensamentos. Estou a reconhecer que estes pensamentos ainda estou identificada com eles, etc, etc. Vou sentir a raiva, vou sentir a dor, vou sentir o ódio que aqui está, sem filtrar, sem julgar, sem nada. Vou mesmo sentir tudo o que aqui está e vou permitir que o ego fale, vomite tudo aquilo que ele tem para dizer, para não ocultar absolutamente nenhum pensamento de ataque, porque cada vez que eu tento apagar o ego mais rápido do que o Espírito Santo pode corrigir, ou seja, tento ocultar alguns pensamentos, leva, 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 leva. Na verdade, o que nós estamos a fazer é fugir do ego. Então, se não é para fugir do ego, é senta, aquieta, ouve a conversa toda do ego, ouve os diálogos mentais, ouve os pensamentos secretos de ataque, de culpa, de tudo aquilo que o ego quer dizer, e muitas vezes ele fala coisas mesmo horríveis, mesmo destrutivas para nós e para pensamentos de ataque contra nós, pensamentos de ataque contra os outros, seja o que for, e deixamos que ele fale, 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 mas na presença do Espírito Santo, na presença do meu ser verdadeiro, observando e não estando identificada com ele, ok? Então só quando eu começo a escutar inteiramente é que depois vou-me apercebendo que aquilo depois é um fio que depois puxa muitas outras coisas e muitas outras coisas e muitas outras coisas. E sim, Ok. podemos ficar assustados com a ideia de que isto nunca mais acaba, mas a verdade é que se eu consigo cada vez mais estar em paz do que propriamente em conflito, se havia situações em que eu consigo olhar para trás e dizer neste momento eu iria reagir com raiva e agora consigo até reagir com paz, até consigo nem reagir se for preciso, então o perdão está a ser feito e eu não posso agora descurar de todo o trajeto que eu fiz até aqui, porque esse é o que o ego quer, é que nós pensemos agora porque eu senti muita raiva ou senti muita frustração, ativou aqui um gatilho, eu voltei atrás. É exatamente isso que o ego quer, é tu voltaste atrás. E o que o Espírito Santo vai dizer é escolhe outra vez, porque isso é o ego a tentar te fazer crer que ele não está a ser desfeito. A tentativa dele máxima será sempre tu não estás a conseguir desfazer, tu não estás a conseguir desfazer, tu não estás a conseguir ser santo, tu não és inocente, tu ainda és culpado, tu ainda tens estes pensamentos, tu ainda tens estes pensamentos. Então, isto ainda é o ego a tentar tomar o lugar que na verdade nós estamos a tirar aos poucos, não é? A limpar a nossa mente para estar cada vez mais presente. Ok? Ok. Da minha experiência, o que aconteceu, de facto, foi que eu fiz uma catarse, né? Uhum. E quando fiz a catarse, libertei e tudo depois desapareceu. E é como se tivesse, entre aspas, desfeito. Eu pergunto até que ponto as catarses também são importantes no curso. As catarses, então, as catarses na verdade são processos abruptos de quebra do ego. É quando literalmente nós conseguimos ver o quão destrutivo é aquilo que nós estamos a pensar, ok? Tudo aquilo que vem à nossa mente, ficamos mesmo assoberbados, irritados, chateados mesmo, profundamente chateados com aquilo que vem, e a irritação, a chateação, ou até pode ser tristeza profunda, é tão grande, tão grande, tão grande, que nós não temos outra solução se não libertar. Então a catarse é isso, é quando nós chegamos a um ponto de acumulação tal que não conseguimos mais viver a não ser que nós libertemos aquilo que está aqui preso, não é? Aquilo que está aqui bloqueado em nós. Então, o processo de catarse tende a acontecer ao longo do nosso do plano de expiação, né? do plano de desfazer o ego. Então,
Pode acontecer, por exemplo, eu estar muito em paz e de repente veio um dia ou um conjunto de eventos em 1 ou 2 dias que de repente parece que vomita uma série de pensamentos de ataque e de medo e de ansiedade e de repente eu digo, de onde é que isto veio, como é que isto surgiu, o que é que está a acontecer? Aparentemente eu consigo reconhecer que na minha vida nada de especial está a acontecer, antes pelo contrário, ela até está a fluir bem, a minha vida exterior está a fluir bem, mas dentro de mim é como se houvesse um vulcão em erupção a querer atacar-me a torto e direito. Olha isto, agora vais falhar a fazer isto, agora vais para aquele lado, cuidado, para não seres atacado, cuidado para não sofreres, cuidado, não sei o que, sei o que mais. E de repente ficamos assustados com isto. Então aí quando vêm esses pensamentos assoberbantes, é aí que nós devemos parar, sentar, assim que pudermos, ok? Pode acontecer realmente o dia ser muito movimentado e só conseguimos fazer isso ao final do dia, está tudo certo. Mas é chegar um momento do dia em que eu paro, em que eu digo assim, chega, aliás, deste ataque incessante, eu já percebi, isto aqui é só o ego, a única coisa que eu vejo aqui é só o ego, 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 ego. Então, fecho os meus olhos, oro, invoco o Espírito Santo e digo: olha comigo para todos estes pensamentos que me vieram atacar durante o dia todo. O dia todo eu só me sentia atacada, tipo, torta e direita. Ou é atacar para mim, ou é atacar o outro. Assim, uma vontade visceral de atacar e assassinar e matar e qualquer coisa. Que é mesmo assim. É que o ego só, a única coisa que faz é isto: é prender-nos sempre ao medo e à culpa, atacando, assassinando, matando em pensamentos. Então eu vou sentar, eu vou deitar isso tudo cá para fora, se eu preciso, choro percebo quão doloroso é realmente esta forma de pensar, é uma forma realmente muito doentia de pensar. Eu não tinha noção com a dimensão, o tamanho do ódio, o tamanho da raiva, da vontade de destruir que existia aqui nesta forma de pensar, mas agora estou a integrar. Estou a integrar e ao mesmo tempo a entregar. Então, quando eu faço este processo de integração e de entrega, ao mesmo tempo, de rendição, eu rendo-me, é quando grandes volumes, não é? Muitas memórias de dor, de culpa, de sofrimento, que poderiam sim eventualmente perpetuar uma vida de dor e de sofrimento no futuro, são apagadas, muitos registros ali são apagados de uma vez. Então, quando nós praticamos, temos estes atos, estas catarses em que libertamos grandes quantidades de pensamentos baseados em medo, na verdade o que nós estamos a fazer é encurtar a distância entre nós e Deus, ou seja, diminuir a sensação de que nós realmente somos separados de Deus. Cada vez mais sentir que Deus e nós somos exatamente a mesma coisa e evitar, na verdade, que o futuro volte a ser como o ego quer, ok? Cada vez mais vamos ter uma vida exterior cada vez mais calma, mais serena, às vezes com alguns desafios, mas depois começamos realmente a perceber que esses desafios são muito mais questão da percepção de interior, de quando escolhemos com o ego, do que necessariamente o que acontece fora. Cada vez mais as experiências fora, que antes eram complicadas, desafiantes, conflituosas, de repente começamos a ver que elas realmente são suaves. Só que a tentativa do ego ainda querer fazer crer que realmente alguma coisa está errada e que não estou a evoluir na vida ou que eu não estou a progredir, ainda vai aqui estar, mas é aí que, à medida que nós vamos vendo o mundo exterior cada vez mais alinhado, não é? E o mundo interior cada vez mais em choque, é aí que nós dizemos, agora sim está na grande oportunidade para eu realmente começar a desfazer o ego de uma forma muito mais radical, ok? Desfazer o ego de forma radical, que é estes pensamentos nunca serviram para mim e eu posso escolher entregá-los, integrá-los ao mesmo tempo e deixá-los ir embora para eu poder viver em paz, ok? Agora, uma última pergunta para hoje. Eh, E muitas seitas, e muitas, enfim, partes religiosas e religiões e espiritualidades falam na sabotagem do ego. Para o curso em milagres, existe esse conceito de sabotagem do ego? O ego está-te a sabotar. Ou tu, ou melhor dizendo, nem dizem o ego está-te a sabotar. Tu estás a fazer autossabotagem. Ou melhor, ou o ego está-te a sabotar, ou então tu estás a tu próprio a fazer autossabotagem. O que é que o curso em milagres tem sobre a autossabotagem ou a sabotagem do ego? Ok. Na linguagem do curso em milagres, não é exatamente o ego que nos sabota, mas somos nós que nos identificamos com ele e sabotamos a nós mesmos, ok? Porque o ego em si não faria nada se eu não estivesse identificada com ele. A questão é que, se eu estou identificada com ele, a sabotagem por si vem da minha escolha de escutá-lo, ok?
Então, e de me estar identificada com eles, eu não, eu sinto que eu não consigo. Então, quando digo eu sinto que eu não consigo, é o ego, mais uma vez, a fazer-se passar a fazer passar por nós, é um pensamento do ego, porque jamais o Espírito Santo ia dizer eu não consigo, ok? É um eu que diz que não é capaz. Eu estou identificada com esse pensamento e ao dizer eu não consigo, realmente o que vou fazer é comprovar que realmente não consigo. Então, a sabotagem vem da escolha de escutar o ego e não do ato em si. Então, na verdade, o ego não é propriamente um agente separado, ok? É uma escolha da mente, uma interpretação errada da realidade. Então, o curso diz que o ego não é forte o bastante para derrotar o Espírito Santo, mas é forte o suficiente para derrotar-te se tu escolheres como teu mestre. Então, quando nós escolhemos o ego como nosso mestre, nós tornamos escravo dele automaticamente, a nossa mente é escrava dele, estamos aprisionados nas escolhas por omissão que ele faz, baseadas no medo. Então, daí vem a sensação de que eu estou-me a sabotar a mim mesmo. E ao sabotar a mim mesmo é porque eu realmente estou a escolher com ele, ok? Porque o ego vai sempre falar em primeiro, ele é caprichoso e de facto o Espírito Santo não fala em primeiro, mas responde sempre. Então, se eu quero obter a resposta do Espírito Santo, eu realmente tenho que primeiro abrandar esta voz que está a falar em primeiro lugar para pedir para escutar a verdadeira voz, ok? Ok, pronto. Se não houver mais nada, Sheila, por hoje é muito importante, apesar de ser curto, relativamente curto, mas é muito importante este ego e esta aparente multiforma que o ego tem, e multicamada, né? Falamos em multicamadas com o ego, e esta complexidade do ego, ou deste sistema de pensamento que dá a ilusão de uma permanentemente esquiva, subterfúgio, em níveis de profundidade mais profundos, mas no fundo não passa de uma grande ilusão. Yeah. Sim, o ego toma muitas formas e todas elas são ilusórias. Portanto, ele está sempre a mudar de modo que quando uma forma parece ter sido vencida, outra se levanta no seu lugar. Então, quando no Curso em Milagres diz o ego é legião, o que ele quis dizer é exatamente isto. Enquanto que o Espírito Santo é uma só voz, é totalmente Uhum. harmoniosa, totalmente em paz e nós conseguimos sentir é realmente uma só voz que nos chama para o amor. O ego vem de múltiplas formas. Às vezes vem sob a forma de irritação com um familiar nosso, às vezes vem de um estado de apático sobre eu não ter uma relação, por exemplo, amorosa e gostava de ter, às vezes vem sobre a forma de uma traição de um amigo, ou seja, ele parece ter muitas vozes, parece que puxa-me para muitos sítios e muitos lugares, entre passado e futuro, entre ansiedade em relação ao futuro, entre depressão em relação ao passado e está constantemente a vir sobre muitos formatos. Então, a menos que nós desistamos na totalidade do ego, ou seja, consigamos perceber que ele só nos consegue perturbar na medida que nós acreditamos no passado e no futuro, de contrário, vamos estar sempre a acreditar em tudo aquilo que ele diz, ok? Ele é parte da mente que realmente acredita que está separada, então, quer dizer, ele nunca viveu, não é? Ele não tem vida, e por isso também ele não pode morrer, mas enquanto acreditamos nele, parece que ele está sempre a renascer e sempre a renascer, como se fossem cogumelos, está sempre a renascer e renascer e renascer. Então, cada instante oferece-nos a oportunidade de escolher entre a força do espírito e a fraqueza do ego. Então, o que escolhemos é isso que nós vamos viver. Ok? Então, pode parecer que o ego é muito forte e, de facto, quando nós estamos inicialmente muito identificados com o ego, nem temos consciência que temos um ego e que não é a nossa voz real, vai parecer que realmente ele é muito mais forte do que o Espírito Santo, do que o amor, ou seja o que for, mas, quer dizer, o ego, na verdade, é apenas uma ilusão, ele é só apenas o fantasma, é a sombra da nossa própria luz. Portanto, quando nós começamos a perceber que, na verdade, o que ele está a fazer é tentar ocultar a nossa própria luz, ocultar a verdade que nós somos perfeitamente inocentes como Deus nos criou, nós somos pura paz, pura felicidade, pura alegria. Esse é o nosso estado original e isso é aquilo que nós somos. Vamos começar a ver tudo o resto que não seja em concordância com a paz, amor, alegria, como sendo algo que é alienígena a nós, ou seja, é uma voz alienígena dentro de nós. Vamos começar realmente a sentir que o ego é como se fosse um extraterrestre. Ele diz: Isto não sou eu. Como é que é possível que eu possa ter acreditado durante anos a fio que isto era eu? Não, nunca fui eu para começar. Era só uma forma doentia de pensar que me prendia a ideia de ser separado de Deus, de ser culpado por alguma coisa. E de facto não sou. Ok? Então é isto. A prática em si levará à dissolução completa do ego. Agora.
O curso costuma dizer que paciência infinita é aquilo que nós precisamos, se calhar até mais do que isso, vamos dizer assim, vamos precisar mesmo do Espírito Santo, porque chega um ponto é que não dá, a gente diz: "Ok, eu até agora tentei desfazer o ego e depois vou começar-me a perceber que eu se calhar tentava desfazer o ego sozinha e agora tenho mesmo que apelar ao Espírito Santo, tenho mesmo que escutar a voz dele e a voz do Espírito Santo só me traz paz, tudo o que não me traga paz é só o ego e é entregar". Ok, Ok. Muito obrigado, Sheila. obrigada. Despedimos com gratidão e com alegria. Até uma próxima. Uma Obrigado. próxima. Boa noite. Obrigado. Boa noite.